Você é feliz? E agora? Nesse exato momento, você está feliz? Seja qual for o seu veredito, você provavelmente hesitou um pouquinho antes de me responder. Isso, porque a felicidade é lisa, tipo um bagre. Às vezes a gente consegue agarrar e queremos ficar assim, para sempre. Aí ela começa a deslizar e sai. Começa a escorrer pela mão como se fosse areia entre os dedos. Ou simplesmente some, sem motivo aparente, para reaparecer tempos depois, também sem qualquer motivo aparente. Como escreveu Machado de Assis, a felicidade é como se fosse uma quimera, uma coisa que você passa a vida tentando alcançar, mas está sempre escapando de você. Ela é muito mais do que ter saúde, dinheiro, liberdade, uma rede de apoio social, que são os critérios usados pelo World Happiness Report da ONU para medir o grau de felicidade de uma nação. Inclusive, na edição deles de 2025, o Brasil aparece na 36ª posição. E os países mais felizes do mundo normalmente são, pela ordem, Finlândia, Dinamarca e Islândia. A Finlândia, inclusive, lidera o ranking desde 2018, só que 18,8% da sua população tem algum problema psicológico, especialmente depressão. É o percentual mais alto da União Europeia. Isso mostra que você pode ter tudo, materialmente falando, e mesmo assim não se sentir feliz. Cada vez mais gente tenta resolver o problema recorrendo então aos antidepressivos. Só que isso desencadeou um fenômeno bastante curioso. Ao mesmo tempo em que ao aumento do uso desses medicamentos, a porcentagem de deprimidos na sociedade continua crescendo, mesmo com o medicamento. Nos últimos anos, um trabalho publicado na Inglaterra jogou um pouco de lenha nessa fogueira. Foi revisado os dados de 17 grandes estudos que, somados, avaliaram mais de 100 mil pessoas. E os pesquisadores chegaram a uma conclusão bombástica. Não existe uma relação entre depressão e baixos níveis de serotonina no cérebro, que é exatamente onde os antidepressivos atuam. Essa notícia correu ao mundo como uma onda de manchetes dizendo que antidepressivos não funcionam e que seu efeito é mero placebo, só que não é bem assim. Todos os antidepressivos que estão no mercado foram submetidos a testes clínicos e passaram. Então, sob o ponto de vista da ciência, a coisa funciona. O que, na verdade, os pesquisadores descobriram aqui é que a depressão pode ter muito mais faces do que a gente imagina. O mais provável é que a felicidade e a infelicidade estejam relacionados a mecanismos cerebrais mais complexos. Nos últimos anos, a ciência encontrou alguns sinais dessa complexidade. Foi descoberto, por exemplo, uma molécula que carimba cada uma das nossas memórias e determina se ela vai ser positiva ou negativa, e que o cérebro possui uma malha de circuitos chamada rede de modo padrão, que pode ser decisiva na sensação de felicidade ou infelicidade. Mas como sempre, vamos dar um passinho para trás e vamos conversar primeiro sobre o que exatamente é a felicidade. Tá aí uma pergunta que parece bastante simples, Afinal, se você perguntar uma pessoa o que é felicidade, a pessoa sabe o que é felicidade, mas é muito difícil pôr em palavras. Então, eu diria para vocês que ela é formada por algo como alegria, otimismo, calma, prazer, uma série de ingredientes como esse, só que ao mesmo tempo ela é muito mais do que a soma disso. Da mesma forma que um bolo de chocolate é um bolo de chocolate e não só ovo, trigo, leite, cacau, açúcar, entendeu? Talvez o melhor caminho para entender felicidade seja revisitar um conceito proposto por Aristóteles na Grécia do século IV a.C. Ele dividia a felicidade em dois conceitos, a hedonia e a eudaimonia. Vamos lá. A hedonia é imediata e se manifesta em situações pontuais, como encontrar um filho que volta de viagem, ver pela 10ª vez aquele filme que você ama, comer aquele prato que você adora. Ela é aquela sensação súbita de felicidade depois de fazer ou viver alguma coisa boa. Já a eudaimonia é uma coisa mais a longo prazo, um estado de espírito baseado em viver bem a vida, seguindo critérios éticos, morais, buscando evoluir como indivíduo. É a junção da hedonia com a eudaimonia que, para Aristóteles, compõe a felicidade. E o grande problema daquele ranking da ONU que a gente estava comentando é que ele mede coisas concretas, Ele mede aquilo que leva à hedonia. Mas quando eu perguntei para você se você é feliz, o que você tentou responder, o que você pensou é na eudaimonia. É no saldo das experiências e emoções vividas. Ou seja, você fez uma visita nas suas memórias. Porque quando você grava suas memórias, o cérebro atribui a cada uma dessas memórias uma valência emocional. Igualzinho aquela cena
comendo divertidamente, em que a felicidade toca uma emoção e aquela emoção fica feliz, ou quando a tristeza encosta na emoção e ela fica triste. E é justamente isso que no futuro acaba influindo diretamente sobre a felicidade. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tá jantando na sua lanchonete preferida, onde você vai sempre com seu namorado, com sua namorada. Agora, pense no cheiro delicioso daquele hambúrguer que tem naquela lanchonete. Foi uma lembrança feliz, certo? Aquela memória, então, tem uma valência positiva. Mas agora, imagine que você levou um pé na bunda, justamente naquela lanchonete. Você nunca mais vai voltar lá por razões óbvias. Mas algum tempo depois, você está na casa de um amigo que pede aquele mesmo lanche daquela mesma lanchonete por delivery. Dessa vez, quando você sente o cheiro daquele sanduíche, aquilo evoca em você uma memória ruim com valência emocional negativa. Conseguiu entender? A lembrança aqui do hambúrguer, veja, não mudou. Você continua sabendo exatamente o gosto, o cheiro, a textura que ele tem, mas o significado já não é mais o mesmo. Então, quanto mais memórias positivas você acumula, mais feliz você é. Pelo menos é o que a gente entende no senso comum. O que não é óbvio aqui nesse baile é que o cérebro gasta mais energia para carimbar uma memória como positiva. E por essa razão, o nosso cérebro, para economizar energia, naturalmente pode ser pessimista. Em julho de 2022, um grupo de pesquisadores de várias instituições dos Estados Unidos apresentou uma descoberta revolucionária. Era uma experiência em ratinhos que tinha mostrado que uma molécula, a neurotensina, era responsável pela classificação das memórias como positivas ou negativas. E aí, os pesquisadores ensinaram as cobaias a associar determinados sons a uma experiência boa, que era ganhar uma comidinha, ou ruim, que era levar um choque elétrico fraquinho. O objetivo aqui era tentar formar nos ratinhos as memórias daquelas coisas. E aí, os cientistas poderiam evocar esses sentimentos bons ou ruins tocando aqueles mesmos sons. E ao mesmo tempo, os pesquisadores mediam o nível de neurotensina no cérebro dos ratinhos. E isso foi feito monitorando o tálamo, que é a região onde a neurotensina é produzida, e a amígdala, que é onde ela age. E aí, quando os bichinhos se lembravam da memória boa, a quantidade de neurotensina aumentava. Quando era ruim, essa substância diminuía. E aí, os pesquisadores deram um passo a mais e criaram ratinhos geneticamente modificados para produzir mais ou menos neurotensina que o normal. E o resultado foi incrível. Ele mostrou que quanto mais neurotensina um ratinho produz, maior é a propensão dele formar memórias positivas. Agora, se ele produzir pouco, a propensão desse ratinho vai ser ter memórias negativas. Mas o grande brilho ficou no seguinte: acima de um certo nível de neurotensina, os ratinhos se tornavam incapazes de criar memórias negativas. Nesses casos em que o ratinho produzia tanta neurotensina, ficava um excedente, ele não conseguia associar o som do choque à dor causada por ele e, consequentemente, não fugia do castigo. Ou seja, esse resultado mostra uma propensão à negatividade que pode ser proposital, natural do cérebro. Afinal, se você não tiver memórias ruins, você não vai fugir daquilo que te machuca. Hoje, talvez não faça sentido, mas se você voltar a 2000 anos atrás, em que nós estávamos no meio de uma floresta, não conseguir associar aprendizados, memórias ruins àquilo que pode acontecer, pode fazer com que você seja comido por um animal. Mas claro, importante a gente lembrar que isso foi feito em ratinhos, não podemos assumir automaticamente que o cérebro humano opera da mesma forma, mas podemos presumir que sim. Com isso, eu consigo puxar vocês para uma outra ponta da ciência, que é a psicologia. Lá tem uma série de estudos mostrando que a mente humana é mais sensível a informações e acontecimentos negativos do que positivos. Isso porque os acontecimentos e informações negativas causam um efeito mais profundo e mais duradouro do que as positivas. Mas claro, você já deve ter notado isso. Quando acontece uma coisa boa, por mais que você lembre com ternura daquilo, às vezes acaba acontecendo de até você esquecer dessa memória. Mas já as memórias ruins, essas ficam na cabeça por muito mais tempo. E a neurotensina, ou a ausência dela,
pode ter muito a ver com isso. Em 2021, pesquisadores da Alemanha e do Irã submeteram 22 voluntários adultos a um procedimento experimental. Eles receberam uma corrente elétrica de baixíssima intensidade, 1,5 mA, sobre o córtex frontal dorsolateral ou o córtex pré-frontal ventromedial, durante o período de 15 minutos. O objetivo dessa pesquisa era inibir a atividade dessas regiões cerebrais que possuem os receptores de neurotensina, são influenciados por ela. Durante o teste, cada voluntário era apresentado uma coleção de 100 imagens mostrando cenas boas ou ruins e deviam classificar o grau de positividade de cada uma delas numa escala de 1 a 9 pontos e também o seu grau de excitação ou dominância, ou seja, a agressividade daquela imagem. Como resultado, quando eles estavam levando choquinhos no córtex frontal dorsolateral, eles agiam de forma mais negativa, davam notas mais baixas para as fotos. Já quando o alvo era o córtex pré-frontal ventromedial, os voluntários demoravam mais para se recuperar dos estímulos emocionais causados pelas imagens mais fortes, demoravam mais tempo para voltar a um equilíbrio emocional. A principal tese dos pesquisadores é que se a neurotensina ficar em níveis cronicamente baixos, estaria aberto a porta para depressão e ansiedade. Isso porque a neurotensina também tem uma outra função. Ela ajuda a controlar a quantidade de dopamina, neurotransmissor relacionado à memória e à sensação de prazer. E a dopamina, se estiver em níveis acima ou abaixo do ideal, pode levar à depressão ou a comportamentos compulsivos. Veja, essas descobertas sobre neurotensina podem abrir um novo ramo de estudo sobre felicidade e depressão. E isso também vale por um outro elemento da arquitetura cerebral, que é a rede de modo padrão. Veja, nosso cérebro está sempre funcionando a todo vapor. Ele gasta muita energia, muito mais do que qualquer outro órgão. Sozinho ele queima 20% de todas as calorias que você ingere. E isso acontece mesmo quando a mente está em repouso, sem prestar atenção a estímulos externos ou tentando raciocinar para tentar resolver alguma tarefa. Mesmo nesses momentos de relaxamento, você continua pensando, só que em outras coisas. Você pensa na sua vida, nas outras pessoas, no presente, no passado, no futuro. Quando isso acontece, entra em ação a rede de modo padrão, que é um conjunto de circuitos espalhados por 5 regiões do cérebro conectados fisicamente entre si. E uma das características mais típicas da tristeza é ficar ruminando as coisas, repetindo muitas vezes os mesmos pensamentos negativos que ocupam um tempo enorme e que vão assumindo um peso bem maior do que o real. Quem tem depressão costuma fazer isso. E o motivo pode estar na rede de modo padrão. Tem pesquisas mostrando que nas pessoas com a chamada ruminação depressiva, a rede de modo padrão apresenta um número exagerado de conexões com o córtex pré-frontal subgenual, uma região do cérebro cuja hiperatividade também está relacionada à depressão. É como se essa rede trabalhasse demais ou de forma errada. E a ruminação exagerada, fora de controle, acaba com a felicidade de qualquer pessoa. Essas descobertas sobre neurotensina, sobre a rede de modo padrão, ilustram bem como a felicidade ou a ausência dela são bem mais complicadas do que parece. Não dependem só dos níveis de serotonina no cérebro. Mas é claro, vamos abrir um parênteses. Depressão e patologias à parte, a tristeza e a felicidade, elas se complementam. Da mesma forma que ninguém tem que se afundar numa bad, também não é razoável a gente querer uma rotina 100% feliz, igual aquelas que você vê no Instagram. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a nossa mente funciona. Todo mundo oscila entre o feliz, o não tão feliz, o alegre, o neutro, o melancólico, o triste, entre mil e outras emoções. Todas essas emoções têm a sua função, inclusive porque elas podem ser instrumentos da razão, ajudando a fazer julgamentos rápidos e com menos esforço cognitivo. Tanto é assim que até animaizinhos com cérebros muito simples, como as abelhas, parecem ter algum tipo de reação proto-emocional e se guiar por isso. Quando nós estamos felizes, por exemplo, nós ficamos mais dispostos a correr riscos e tentar coisas novas. A mesma coisa acontece com as abelhinhas. Uma experiência feita por pesquisadores ingleses mostrou que quando esses bichinhos, quando as abelhinhas recebiam um néctar doce, os seus cérebros liberavam dopamina e elas se tornavam mais corajosas, explorando mais o ambiente e fugindo por menos tempo de um ataque de um predador simulado. Já quando as abelhinhas eram tratadas com flufenazina, uma droga que bloqueia a dopamina, acontecia o inverso. Então, vale a pena andar na montanha russa das emoções, mesmo que isso signifique encarar uma sequência interminável e imprevisível de subidas e descidas. Por mais que a gente sempre esteja correndo atrás da felicidade, a gente sabe que ela vai escapar e voltar. Tudo isso sem muito controle, guiada pelo balé neuroquímico e pelos ventos da vida. E tá tudo bem, porque essas coisas precisam dos seus opostos. Se não tivesse escuridão de noite, nós nunca veríamos o sol nascer. Então, se tudo fosse feliz, nada seria feliz.
Se você gostou de vídeos como esse, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como a criatividade funciona no seu cérebro e como você pode exercitar ela. Mas se você gostou do tema de placebo, eu tenho um vídeo aqui sobre como isso é fantástico e nós ainda estamos descobrindo como funciona. Eu estou te esperando nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.